Bom dia. Bom dia. Aí, bom dia, Sabrina, tudo bom? Bom dia, professor, tudo bem? Tá o Pedro e a Jéssica, tudo bem? Oi, oi. Beleza. Vamos esperar um pouquinho então para o pessoal conectar e aí a gente começa. A gente vai ter hoje a apresentação do seminário, né, do nosso primeiro seminário da Daisy. Sim. Daqui a pouquinho ela conecta aí conosco, então. Bom, pessoal, nós já passamos aí quase 15 minutos, né, do início e a Daisy não conectou, não sei se de repente ela está em algum compromisso, alguma coisa assim. Enfim, é ruim porque daí acaba, né, quebrando o nosso cronograma, que daí a gente acaba perdendo o pique aqui. Esperar mais uns minutinhos e qualquer coisa eu vou tentar mandar outra mensagem para ela. Deixa eu ver se eu consigo falar direto com ela aqui no Moodle.
que eu consigo chamar ela. Então, pessoal, eu mandei uma mensagem no via Moodle aqui para a Daisy, mas né, ela não está online.
Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar a aula da próxima semana e vou, pelo menos, iniciar ela aqui para vocês, e a gente acumula 2 seminários, então, para 2 semanas consecutivas. Daí, para a nossa aula do dia 25, a gente apresenta um seminário que, teoricamente, mantém a Daisy, e para o dia 1º do 9, um outro seminário que seria dessa aula expositiva que eu posso fazer agora com vocês, tá? Só deixa eu pegar aqui o nosso cronograma e pegar esta aula número 2 aqui para a gente se ambientalizar. Aqui, ó. Ah, é uma aula bem bacana. Essa aqui. Deixa eu ver aqui se está gravando. Aham. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Só botar para cá. Vou ver aqui. Se não foi, achei que entrou mais o João Paulo, mas não foi a Deise. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai conversando assim. E aí qualquer coisa a gente faz isso, a gente trabalha os 2 seminários de forma consecutiva ali nas próximas semanas, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui na minha mochila. Bem rapidinho. Eu tô aqui. De cabeça. Então, pessoal, essa aula aqui é uma continuidade do que a gente estava vendo que a gente viu na semana passada como apresentação da disciplina, e seria numa escala temporal, né, o próximo passo, os próximos passos, né, em relação à formação da córtex cerebral, tá? Uma coisa bem interessante que a gente viu na aula passada lá, que são as formações das ARGs, né, que são as células gliais apicais radiais, que são as primeiras células a se apresentarem após uma diferenciação das células neuroepiteliais, né? Então elas são umas células coringa, né? E aqui só para a gente relembrar, né, um pouquinho da aula passada. É quase que quando a gente começa um novo episódio de uma série, né, a gente tem uma primeira etapa assim de o que aconteceu no episódio passado, né? Então elas são células ainda gliais, né? São células indiferenciadas, elas têm uma capacidade de diferenciação tanto para uma linhagem neuronal quanto para uma linhagem glial, elas vão ser matriz, né, para isso. Nesta fase, antes da aula de hoje, que é a fase proliferativa, são as células mais predominantes, né, são muito abundantes nesse processo. Elas, diferentes das neuroepiteliais, elas já apresentam um sistema de polarização que vai permitir aquela divisão assimétrica para que a divisão não aconteça de forma igual em relação ao seu conteúdo citoplasmático, principalmente naquelas 2 proteínas que a gente viu inicialmente, NOT e NAMB, né, que mantém os sistemas de polarização lineares, né, dessas células. Elas vão dar origem a diferentes tipos celulares na formação do córtex cerebral. Vamos só relembrar que o que a gente está vendo aqui são
a formação das camadas corticais, das 6 camadas corticais e, consequentemente, de todo o sistema de giroencefalização do cérebro humano, né? Então, essas são as células matrizes desse processo. E fazem aquele ciclo que a gente viu na semana passada de migração intercinética, o balé da divisão celular, para manter a sua quantidade adequada de célula precursora, e os seus processos de diferenciação celular também vão acontecer dependentes da forma que esse núcleo retorna, né, para a base mais ventricular, né, desse cérebro e desse processo que está em formação, né? Então, também a gente viu que de uma neuroepitelial existe uma transição, né? Essa transição é mediado pelo início de transcrição de uma proteína chamada NOT, né? E a proteína NOT sendo transcrita, ela acaba sendo um grande divisor para que as células possam ter uma distinção em relação à sua etapa final de divisão celular, gerando uma célula igual ou não, né, àquela célula precursora inicial. Se a resposta ou se essa geração for não, né, esta célula será uma célula apta, né, digamos assim, a um status de formação de glia radial, apta a um processo de migração celular e, consequentemente, posteriormente, a diferenciação celular e assumir um papel nesse córtex em formação, certo? Falei também que manter essas células em status inativo ou em status indiferenciado também depende de alguns fatores, e o FGF é um fator bem importante nesse processo. Então, nada na biologia nada é matemático na biologia, apesar que a gente hoje transforma dados biológicos em modelos matemáticos, mas são bem complexos. Então, assim, não é só NOT, é ter NOT e não ter FGF, e esse equilíbrio ou esse desequilíbrio é que desencadeia esses processos. Mas a transformação vai acontecendo desta forma, né? Temporal, né? E também associado a todos os eventos que acontecem ao entorno desses processos, porque quem são os responsáveis, né, muitas vezes por estimular ou por promover esses fatores, ou que esses fatores estejam presentes e disponíveis para as células, são tecidos adjacentes a esse, que também estão em processo de formação, obviamente, mas é um grande equilíbrio, uma grande programação neurogênica que acontece na formação de um indivíduo completo, né? Muito complexo, com alguns fatores em comum, mas com várias distinções em relação à formação dos diferentes e dos distintos tecidos, né? Então, só para a gente lembrar um pouco da nossa aula passada, certo? Essas ARGs, né? Nós temos uma quantidade maior de ARGs em espécies que são espécies giroencefálicas, né? Como nós, por exemplo. Muitos modelos de doenças, muitos modelos de estudos do neurodesenvolvimento embrionário não são baseados em animais ou em espécies giroencefálicas, pela complexidade de manter esses animais, por exemplo, para estudo, pela dificuldade, muitas vezes, de manipulação desses animais. A grande parte dos estudos são estudos que conectam com os girencefálicos, né? Mas as bases, muitas vezes, mais íntimas da biologia molecular deste processo são baseados em animais com uma apresentação lisencefálica muito vibracional, né? Porque sobrevivem mediado pela conexão de vibriças e ambiente externo. Muitas vezes a girencefalização é o grande diferencial, né, do nosso cérebro. Então, às vezes, essa distância entre o comportamento lisencefálico e o comportamento girencefálico é bastante diferente, né? Estratégias de sobrevivência são muito diferentes. Um exemplo para você, só para trazer um pouco a prática, né? Eu tinha uma pulga atrás da orelha em relação aos modelos de depressão
em ratos, né? Eles existem, são fundamentados, são muito bem publicados, mas a gente sempre tem que a gente sempre tem que olhar, né, como um observador capaz de fazer alguma contestação. E tem um modelo, um dos experimentos para atestar que o animal está deprimido ou não, né, é ele ter anedonia, né? Então, assim, ele não escolher a água que tem uma quantidade de glicose acentuada e que isso é saboroso para ele. Então, um sintoma de depressão para ele é ele não optar pela água com glicose, né? E aí a gente vem aquela pergunta, tá, mas alguns sintomas de depressão, né, se relacionam com um consumo acelerado, né, de chocolate, de doces e etc., justamente para suprir aquela ansiedade, enfim, seja um mecanismo secundário, um mecanismo tangente, mas a pessoa busca isso e acaba consumindo muito. E existem, inclusive, polimorfismos associados a doenças depressivas, que tem polimorfismos que são de receptores de serotonina 5-HT que se associam a ganho de peso, né? Então, e ganho de peso não é o acaso, ganho de peso pelo consumo. Então, e aí vem essa questão, mas como assim, né? Por que o rato, né? Ele deixar de comer, deixar de escolher isso é uma opção ou é um sinônimo dele ser depressivo? E é justamente a resposta está na lisencefalização, né? Ele só quer sobreviver, ele tem pouquíssima interação social, ele tem pouquíssima interação fora o seu status de sobrevivência. Ele é diencefálico, né? Ele não é teleencefálico. Na verdade, ele tem um diencéfalo que não tem uma gerencefalização completa, né? Ele não tem uma córtex, claro que ele tem córtex, mas é muito diminuto quando comparado com o córtex humano. Então, ele tem menos estratégias de sobrevivência, além daquelas aliás, perdão, ele tem somente estratégias de sobrevivência e não estratégias muito apuradas de interações sociais. Então, para ele é um estímulo, ele não consumir algo que o daria maior probabilidade de sobrevivência se torna um sinônimo de que ele abandonou a estratégia basal de se manter vivo, né? Então, é uma maneira meio filosófica até de enxergar os experimentos. Mas nós temos essa organização ginencefálica muito apurada e, na verdade, temos assim diferenciais em relação a isso. E é claro que às vezes quando nós nos comparamos com outros seres vivos, essa comparação é uma comparação com balizadores humanos, né? E a gente muitas vezes precisaria de adaptadores de comparações, porque nós temos diferentes princípios de respostas neurofisiológicas que alguns animais de repente não têm. E a gente baliza muitas vezes também capacidades por manifestações que nós julgamos, né, como girencefálicos as mais corretas, identificação, enfim. Tem um estudo legal com os cachorros, né, que eles não se identificam no espelho, né? Eles não conseguem se identificar no espelho, que é uma característica de que alguns animais acabam se saindo muito bem, mas será que eles não se identificam ou será que eles não usam este sentido visual de identificação, de autoidentificação, né? Então, não dá para tu comparar às vezes, né, alhos como galhos, tu precisa realmente ver de que forma cada uma das espécies se adaptou, principalmente quando a gente entra na esfera neurofisiológica, né? Mas enfim, só para conversar um pouco sobre vocês. Então, assim, como somos girencefálicos, nós temos uma quantidade de células precursoras maiores em formação, né? E, consequentemente,
nós vamos ter uma extensão cortical maior durante a formação do nosso cérebro. Não é só pela quantidade que nós somos giroencefálicos, né? Depois a gente vai ter uma aula lá para frente que é justamente sobre essa formação giroencefálica, quais são esses sinalizadores, que é bem legal, né? E tem vários assuntos aí bem interessantes. Mas uma das contribuições, sim, é esse grande pool de ARG que nós temos durante esse período, né? Com o avanço da formação do córtex, eu vou tendo um desgaste, vou tendo um consumo dessas ARGs e vou reduzindo a quantidade de ARGs disponível. Por quê? Porque eu vou transformando ela em outros tipos celulares, né? E essa transformação é um comprometimento com células migratórias, com células que se diferenciam, com células que vão se propagando e que vão formando, né, o nosso córtex. Opa, já cliquei fora aqui. Tá? Isso aqui também eu mostrei para vocês na aula passada, dois tipos de neurogênese, uma neurogênese direta, em que eu tenho uma ARG e diferencio num neurônio, e isso já está pronto, e uma indireta, que é a base da formação do córtex humano, onde eu tenho vários progenitores intermediários envolvidos nisso, até a formação de um neurônio, né? A corticogênese, em particular, acontece desta forma. Eu tenho uma precursora, uma ARG, muitos intermediários com destinos já pré-traçados e com funções pré-traçadas até a formação de um neurônio e a conformação de toda a córtex, tá? Aí só aqui, mais ou menos assim. Isso aqui também mostrei para vocês a divisão simétrica e divisão assimétrica, né? Então, quando eu tenho uma precursora que se divide de forma simétrica, gero duas células com a mesma característica, duas células iguais, né? Aqui NOT e NAMB mediando esse processo, e quando tem uma divisão assimétrica, eu tenho potenciais diferentes nesse citosol, e esses potenciais diferentes, as concentrações diferentes, acabam permitindo com que essas células se tornem ou se mantenham como ARGs, se tornem progenitores basais, progenitores intermediários, glias radiais, neurônios com capacidade migratória, enfim, e a gente vai vendo passo a passo como essas coisas vão acontecendo, certo? Aqui é uma figura mais detalhada deste processo, né? Então, eu tenho a migração intercinética acontecendo, né, na região subventricular, a célula ainda ARG lançando o seu conteúdo nuclear para uma região mais externa, uma região mais fora, mais para próximo, onde realmente vai ser a camada mais externa da córtex. Esse genoma se duplicando, retornando esta matriz basal, né? E neste retorno, eu tenho as questões de que vão determinar se essa divisão vai ser uma divisão simétrica ou uma divisão assimétrica, né? Eu posso ter gerar uma célula idêntica à anterior, mas também depende do posicionamento deste núcleo, eu posso gerar células diferenciadas. Aqui, neurônios intermediários, neurônios migratórios, poderia ser uma formação de glia radial para formar um arcabouço para a formação da córtex e por aí vai. Então, é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Então, eu tenho etapas, né? E aí eu acho que a migração intercinética começa a fazer mais sentido ainda. Então, o retorno daquele núcleo, né? A posição daquele núcleo de volta para a região mais ventricular determina, né, se essa divisão será uma divisão simétrica ou assimétrica, e, consequentemente, direciona aquela célula a ser mais permeável ao próximo estímulo, a ser mais sensível ao próximo estímulo migratório ou de formação de base para essa migração, né? Isso tudo vai acontecendo aí na formação do nosso cérebro, né? De uma progenitora basal, né, que então é uma próxima célula que a gente tem, que é uma célula intermediária, né, nessa formação, nós vamos ter progenitores intermediários e células que já não são mais ARGs, são células que nós chamamos de BRGs, né? São células gliais basais, né, e não apicais, né? E elas darão origem, então,
aos os nossos conhecidos aqui, digamos assim, os nossos neurônios mais conhecidos aí, quando a gente entra para estudar principalmente o cérebro humano, né? Eu botei duas vias importantes aqui. Lá no início a gente viu que a transição de neuroepitelial para ARG, né, é mediado pelo aumento de NOT, né, consequentemente alteração naquele ciclo e naquela clivagem. Aqui de ARG agora para uma BRG, um progenitor intermediário, eu vou ter uma redução de NOT, então, acontecendo neste processo, e uma via muito importante, que particularmente eu gosto de estudá-la, que é a via de Wnt, ou a via WNT. A via WNT, ela se relaciona com vários tecidos durante o neurodesenvolvimento, durante o desenvolvimento embrionário, perdão, durante o neurodesenvolvimento embrionário também está intimamente ligada, e ela se mantém ligada ao nosso cérebro quando a gente olha para algumas patologias, né? Eu gosto de associar a via WNT com as epilepsias refratárias ao tratamento medicamentoso, principalmente de pacientes com displasia cortical focal, que é uma doença em que eu tenho presença de células precursoras na córtex do indivíduo formado, adulto, né? Então, a gente tentou já algumas publicações de reprogramação celular, geração de célula-tronco pluripotente induzida desses pacientes e níveis de expressão de Wnt. E agora a gente está finalizando um paper de análise por superarranjos moleculares de tecido cerebral de indivíduos doentes, comparado com o tecido cerebral do mesmo indivíduo, porém numa região adjacente àquela doença, para comparar esses níveis de transcritos e ver se a via de Wnt aí tem uma relação e que poderia ser, inclusive, candidata, né, a um bloqueio ou uma ativação para ajudar, né, na condição de redução de crise convulsiva desses indivíduos, mesmo pós a ressecção cirúrgica, né? Eu também depois vou falar um pouco mais na frente da disciplina sobre as displasias, e gosto sempre de convidar um colega que é do serviço de neurocirurgia, que é o William, para mostrar para vocês uns casos aí interessantes de malformações corticais, o que isso pode ocasionar, né, nos indivíduos, né? Então, assim, formamos aqui progenitores intermediários e BRGs, né? A partir dessa... Estou falando de uma forma meio simplificada, né? Mas dessas dois equilíbrios de proteínas aqui, de NOT e Wnt, né? Dentro de progenitores intermediários, nós vamos ter uma diferenciação neuronal, e as BRGs vão formar o arcabouço de glia, que nós chamamos de glia radial. Aí vem a grande sacada da migração, né, celular, o grande processo, o próximo passo, né? Então, olha que legal, a gente viu uma célula neuroepitelial que se diferencia numa RG, que se prolifera, né, e que agora se diferencia em dois tipos distintos. Uma BRG, que vai formar o arcabouço da glia radial, e neurônios intermediários que farão todo o processo de alocação durante a formação desse córtex cerebral, né? Mas o que é esse negócio de arcabouço de glia radial, né? É algo que até às vezes a gente desconhece, mas que é tão importante quanto os neurônios neste processo. Eu acho que é um dos processos mais importantes da formação do córtex cerebral. Como alusão, eu coloquei um trilho de trem que está sendo desenhado, né, por um desenhista, enfim, e é isso que acontece, né? A nossa BRG faz um desenho, um trilho, né, para que os neurônios possam percorrer. Os neurônios, grande parte deles, usarão o arcabouço das glias radiais para o seu processo de migração. É uma etapa muito bonita e muito interessante, né? Então, assim, este conjunto, né, novamente, neuroepitelial, ARG e agora BRG, vai promover um processo muito interessante. O que a gente tem aqui? Eu vou abrir mais um aqui. Assim, ó, a gente lança todos aqui. É isso. Nós temos uma zona ventricular, uma zona que está em formação, onde tínhamos todas aquelas concentrações, as maiores concentrações, e aquele balé
né, de intercinético acontecia. Agora é diferente. Quando nós formamos uma BRG, ela é uma célula capaz de lançar todo um prolongamento da região ventricular, né, para a região mais distante, para a região mais marginal. Então, eu representei por essas células mais compridinhas, parece um axônio, mas não é um axônio, é um prolongamento glial radial, né? Então a célula lança, né? A célula BRG lança, ela agora sim já está se comportando como uma glia radial, né? E esses prolongamentos vão servir como trilhos de trem, certo? Para que os neurônios migratórios, que são oriundos dos progenitores intermediários, né? Consigam utilizar isso como uma matriz migratória, eles se grudam nessa glia radial e vão migrando ao longo dessa glia radial em formação e vão buscando o seu ponto de implementação ao longo da formação da córtex, certo? Então é isso que acontece durante essa fase agora já migratória e não mais proliferativa, né? Então se forma um grande ou grandes trilhos, né, com capacidade, com afinidade, né, para neurônios migratórios, e esses neurônios migratórios, ainda indiferenciados, vão iniciar um processo de migração da zona ventricular para a zona marginal, certo? Tem uma proteína importante nesse processo, que é a anestina, que eu vou falar um pouco dela e um pouco de onde ela vem, é rielina também, que mantém e que auxilia neste equilíbrio, certo? Mas basicamente é isso que vai acontecer nessa etapa proliferativa, certo? Esse cidadão aqui se chama Santiago Ramon e Cajal. Ele descreveu as células Cajal-Rezos e ele foi o primeiro neurocientista a conseguir corar neurônios com uma substância chamada nitrato de prata, né? Então ele tem uma técnica, né, que foi desenvolvida por ele, Santiago Ramon e Cajal, e Camilo Golgi pegou a técnica do Cajal e conseguiu mostrar polarização neuronal, que os neurônios, na verdade, existe um espaço entre um neurônio e o outro, porque o Santiago Ramon e Cajal nos disse que, após sua coloração, que os neurônios são interligados, assim como o sistema sanguíneo, e ele não estava certo, né? Mas para a época sim, mas o Camilo Golgi usou a técnica dele e descreveu que há um espaço e que os neurônios acabam se comunicando através de uma fenda chamada fenda sináptica, e dividiram o Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1902, eu acho, e brigaram e não se falavam nunca mais, né, porque um tomou a técnica do outro e publicou um artigo diferente do seu inicial. Mas além de tantas outras coisas, Santiago Ramon e Cajal descreveu a célula chamada Cajal-Retsus, né? Essas células são células que não permanecem por muito tempo, né? Elas desaparecem após a formação de toda a córtex, mas são células sinalizadoras. Acho que eu vou abrir aqui, ó, né? Eles são neurônios já formados, bipolares, que também se derivaram de uma RG e de um neurônio intermediário, e eles são juntapostos de forma horizontal na formação desse córtex, né? Desaparecem após a corticogênese, mas são extremamente importantes para a formação das camadas corticais, né? Elas que organizam esse posicionamento, né? Elas secretam uma proteína chamada reelina. Essa reelina secretada, ela é altamente, os neurônios são altamente atraídos por ela, né? Aqui começa todo um jogo de atração, né? Há uma alusão, inclusive, com o canto da sereia, com o cheiro do café, mais ou menos assim. Os pesquisadores, os neurocientistas fazem muito essas conexões. Então, há muita atração desses neurônios migratórios para essas proteínas. Então, a reelina, ela consegue atrair os neurônios para os seus diferentes sítios específicos de implementação. Mas são células temporais que vão desaparecer ao longo da formação de todas as camadas, certo? E, como falei, os neurônios vão fazer
majoritariamente uma migração mediada por glia radial. Esses quadrinhos aqui na parte posterior estão mostrando isso. Aqui a glia radial, né, mais azulzinho, o neurônio colado nessa glia radial, subindo, né, o seu trajeto, fazendo o seu trajeto, buscando o seu sítio de implementação. Tá? Existe uma parte de neurônios que também migram, que nós chamamos de migração tangencial, né, que não utilizam um arcabouço radial, mas migram de forma tangencial. Essa migração tangencial não é tão diminuta, né? Se acredita-se que possa chegar perto de 1/3 de todas as células migratórias durante a formação da córtex, mas a grande parte realmente usa o arcabouço radial, né? Aqui sem orientação radial, aqui com orientação radial. Né? Pasco Raki, que foi o pesquisador que descreveu e conseguiu mostrar por imagem esse sistema de orientação mediado por glias radiais. Por isso, quando a gente pensa na malformação, a gente não pode pensar somente nos neurônios, a gente tem que pensar também que grande parte, ou como um contribuinte para uma malformação cortical, as células da glia radial têm uma importância tão grande quanto, né, os neurônios nesse processo. Porque se não houver glia radial adequada, se não houver célula Carral rezos adequados, né, será que a orientação e as etapas de migração serão suficientemente interessantes ao ponto de formar um cérebro saudável e não um cérebro doente? É uma grande pergunta, né? Isso pode acontecer, certo? Olhando, então, para as glias radiais, né? Como falei, se utiliza isso como um grande trilho, né? Aproximadamente, já falei isso, né? 1/3 das células acabam também migrando de forma tangencial, não utilizando o arcabouço, mas a grande maioria, então, utiliza essa ferramenta, né? Na formação da córtex, a primeira estrutura que vai aparecer é uma estrutura chamada subplaca, né? Nós tínhamos ali uma região mais ventricular, uma região mais marginal, e aí nós vamos ter uma subplaca agora aparecendo aqui. E é justamente aqui que ela vai se implementar, certo? Os processos, obviamente, a zona ventricular é uma zona onde a fase proliferativa ainda vai acontecer, né? A diferenciação também está acontecendo e os estímulos de migração acabam agora fazendo com que esses neurônios comecem a se conectar essas glias radiais e iniciarem esse processo de migração. E eles vão chegar até uma altura por enquanto mais distante desse córtex, né? A mais externa desse córtex, aqui está a glia radial e a placa cortical, e acontecerá a primeira deposição, né, de neurônios, formando uma região que nós chamamos de subplaca. É um dos grandes diferenciais também, né, dos seres vivos girencefálicos, né? A presença de uma subplaca e depois uma subplaca secundária. Né? Então, assim, faz parte de todo o processo, de todas essas etapas de formação e sinalização. Então, aqui a subplaca sendo formada por células que partiram lá da zona ventricular, né, e migraram até a região mais marginal e se encostaram na placa cortical, né, que é uma placa acelular. E ali esses neurônios se fixam e se diferenciam e vão ser muito importantes e vão ser importantes sinalizadores para os neurônios que estão vindo agora para formar esse tecido, né? Biologicamente, deixa eu abrir aqui, né? Então aqui nós já temos, aqui nós paramos, né, com essa etapa aqui. Então os neurônios chegaram, formaram a subplaca, né? Nos parece que seria muito adequado que acontecesse esse tipo de formação aqui, né? A sexta camada, que ela fosse formada logo abaixo da subplaca, a quinta camada logo abaixo da sexta, a quarta logo abaixo da quinta e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque a subplaca
se formou e as outras camadas poderiam irem se encaixando, né, abaixo até chegar aqui na zona ventricular novamente. Seria uma estratégia interessante, pensando em gasto energético, em possibilidade de erro, seria até mais adequado, né, se fosse dessa forma. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? Há uma atividade biológica bem distinta aqui e uma formação bem dura, né? Quando a gente pensa no que é que esses neurônios precisam fazer para alcançar a sua posição no córtex, né? E isso é muito interessante, visto que se biologicamente é assim, certamente é uma ótima estratégia para que isso se finalize de uma maneira adequada e esperada. Na verdade, a formação desse córtex vai acontecendo de uma região mais ventricular até uma região mais apical, até uma região mais cortical, mais externa, né? Então, a partir da subplaca como uma grande sinalizadora, né, o que vai acontecendo? Os próximos neurônios migratórios, eles vão subir até a subplaca, certo? Vão atravessar a subplaca e vão formar a camada 6, entre a subplaca e a placa cortical, certo? Os próximos neurônios que formam a camada 5, eles vão usar o arcabouço radial, alguns vão migrar de forma tangencial, vão atravessar a subplaca, atravessar a camada 6 e formar a camada 5. E assim as camadas vão sendo formadas. Pensem na quantidade ou no custo energético para que isso aconteça, né? Essa passagem entre os neurônios já formados e o alcance de uma região superior àquela, né? Para que ele se deposite, para que ele forme e para que ele passe a exercer a sua atividade. Então, o desenvolvimento vai acontecendo desta forma e as camadas corticais vão sendo apresentadas e formadas de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Certamente há uma necessidade entre a camada anterior estar ali para que a próxima seja juntaposta, para que a próxima seja juntaposta e para que isso seja formado de uma maneira funcional e adequada, né? Mas no final, o que nós vemos é um processo como esse aqui, certo? A formação dessas camadas com esse custo aí energético. Depois de formado, o arcabouço radial vai desaparecer. Vocês podem ver que nessa figura aqui eu não tenho mais as glias radiais aqui, porque eu não preciso mais de trídeo, né? Tudo está no seu lugar. O que vai acontecer posteriormente? Esses neurônios, durante as suas etapas de maturação, vão lançar o prolongamento axonal de volta, né, à região ventricular, fazendo essa conexão. Por isso que nós temos duas substâncias, uma substância negra e uma substância branca, né? A substância negra, a substância cinzenta, ela é mais densa, né? Por isso que ela se apresenta desta cor, e a parte mais externa, né? Por quê? Porque ela tem um monte de núcleos, né? Pairados, né, naquela região e funcionais, né? E a substância branca, na verdade, ela é mais translúcida, porque ela não tem núcleos e ela tem prolongamentos axonais que estão partindo, emergindo da região ou da substância cinzenta, né? E assim que se forma aquele pequeno pedacinho da córtex cerebral que a gente consegue ver uma parte mais escurinha, mais externa, e uma parte mais branquinha, mais medial, né? Esse aqui é o Pasco Hakik, que é o pai do conhecimento migratório, né? É o pai do conhecimento migratório mediado por glia radial, né? Ele quebrou um paradigma de protomapa, né? Ele mostrou que, na verdade, as células não têm um comprometimento inicial, né? E que a migração acontece de forma espontânea, mediada, obviamente, por sinalizadores, mas a célula ela tem um destino final, porém não é um mini cérebro que se forma e que cresce, mas é um rearranjo todo que acontece, e ele descreveu como isso. E foi também um dos grandes pesquisadores a comprovar
que esta formação de camada acontece de dentro para fora, como ali mostrei para vocês, né? Seguimos a rielina como uma grande molécula sinalizadora, que é secretada pelas células Carral-Rezos, né? E os conjuntos removidos, né, de glia radial após essa formação. E as Carral-Rezos também desaparecem, né? Feito isso, é claro que também às vezes não é assim tão... existem sobreposições em relação a essas etapas, os neurônios começam a se diferenciar, né, nesse córtex em formação, né? Então acontece essa migração e os neurônios começam a se diferenciar. E aqui são só umas estruturas, porque às vezes a gente enxerga algo meio bidimensional, mas aqui tem uma ilustração do Pasco-Hakkik e aqui um modelo, né, quase que um modelo 3D de tudo isso acontecendo de forma simultânea, e aqui uma imagem por microscopia eletrônica, aliás, microscopia óptica, mas confocal, mostrando um neurônio, uma marcação para neurônio migrando ao longo de uma glia radial, né? Então, pela contribuição do Pasco-Hakkik, que nós temos todo esses aspectos, né, e esse conhecimento acerca desse tema de migração mediada por guilha radial e tangencial aí na córtex dos girencefálicos, principalmente. Um golinho de café. E a diferenciação em si, essa célula já no seu lugar, né, ela precisa assumir o seu aspecto, né, a sua aparência, né, e a sua funcionalidade de um neurônio, né? O neurônio, não adianta ele se parecer um neurônio, a gente sempre diz isso em cultura de célula, por exemplo. Eu peguei uma célula precursora e diferenciei para um neurônio. Ele tem uma morfologia de neurônio. A morfologia não me diz muita coisa, ele pode estar vestido como um neurônio, mas ele pode não ser um neurônio, né? Ele tem que ser funcional, né? É a grande diferença também das nossas células excitáveis, né? Ou células responsivas à estação, né? Ao estímulo. Então, o neurônio precisa ser funcional. Então, é aqui que ele assume esse papel também, né? Um papel de aparência e funcionalidade, com todas as suas características, né? Vai depender de um padrão espaço-temporal, né? Onde ele está, que camada ele está, qual que é a função cortical dele, né? Tudo isso é pré-determinado por um estímulo próprio, mas também mediado por fatores externos, que também é tema aí de aulas mais para frente, né? Ocorre quando essas células progenitoras chegam ao seu local de implementação na formação do córtex. Então, chegou lá, aí ele vai diferenciar. Ele migra como uma célula intermediária, né? Usando a glia radial. E aí ele se diferencia quando ele chega no seu local de implementação, né? A diferenciação ocorre ao longo da formação das camadas, então não é ao final de tudo, né? As primeiras camadas a serem formadas são as primeiras camadas a serem diferenciadas, então são processos que acontecem simultaneamente, certo? E como falei, a diferenciação ela depende de sinalização intracelular e de sinalização extracelular, né? Depende muito do espaço e tempo, né? Essa célula ela tem uma pré-determinação, quando ela chega àquele local, ela recebe um estímulo e essa combinação faz com que ela consiga mudar, né, a sua funcionalidade e assumir um papel, então, de neurônio nesse aspecto, né? E aqui só mostrando um exemplo interessante que é se esse neurônio for colocado, esse neurônio precursor for levado para um laboratório, ele também, né, ele já tem uma pré-determinação, ele também se tornará um neurônio com a sua diferenciação pré-estabelecida, né? Mas, porém, o toque final, né, é um toque extracelular e essa célula pode ter sim uma distinção
né, quando a gente faz essa comparação, mas ele já tem uma predeterminação assinada lá quando ele sai no seu processo migratório, né? Mas é um grande equilíbrio de sinalizadores que precisam acontecer para que essa formação seja funcional, né? Existem sinais de orientação, né? E esses sinais de orientação trabalham de uma forma até simples, né? Porque a gente pode pensar em dois processos principais, né? Aqui nem tanto de funcionalidade, mas sim de tamanho e posicionamento destas células, tá? Que são sinais de atração, né? Que vão fazer com que os neurônios, as estruturas neuronais sejam atraídas para si, ou sinais de repulsão, né? Que vão, de repente, dar continuidade para a formação de um tecido, né? Isso pensando realmente mais numa questão de aquela conformação bipolar, aquela conformação de um axônio bastante extenso, de dendritos menores, né? Que os neurônios apresentam como característica morfocitológica. Não sei se existe essa palavra, mas ok. Entende? Mais ou menos isso, certo? Existem alguns sinalizadores, né? Por exemplo, um sinalizador chamado semaforina. Ela é secretada pela zona marginal, né? Pela zona da a pial, certo? E ela vai fazer com que haja a repulsão de um axônio em crescimento, né? E a atração de dendritos apicais, né? Então, aqui tem um exemplo mais ou menos como isso acontece. Eu tenho semaforina secretada por uma região não ventricular, uma região pial, né? Quando esse neuroblasto, esse neurônio intermediário, chega a esta região específica, né? Essa presença de semaforina vai atrair as terminações dendríticas, né, apicais, e vai começar uma repulsão do axônio, fazendo com que o axônio seja empurrado de volta para a parte ventricular, né? Então, um sistema de atração e repulsão para promover aí a diferenciação dessas células, não só funcionais quanto estruturais, né? Então, muito interessante, né? Essas diferenciações são, obviamente, com alvos apropriados e específicos, né? São muito dependentes, certo? Fazem com que aconteça essa distinção, né, do que é que vai ficar na substância cinzenta e o que é que vai agora ser lançado para a substância branca, que são os grandes prolongamentos axonais, né, mediado por esses sinais de repulsão, né? Então, existem outros sinalizadores, né, que eu vou mostrar para vocês. Os primeiros prolongamentos dessas células, na verdade, antes da gente chamá-los de axônios e dendritos, a gente chama de neurito, porque ele ainda não sabe se ele vai ser um axônio ou um dendrito, e aí depois, mediado por esses fatores de atração e repulsão, eu vou ter essas diferentes apresentações, né? Num estágio inicial são muito similares, né? Os dendritos e os axônios, eles parecem muito similares, por isso que são confundidos, inclusive, numa célula precursora, né? Na extremidade de cada neurito existe uma estrutura que se chama cone de crescimento. Esse cone de crescimento proporciona uma repulsão, nesse caso eu não vou chamar mais de migração para não confundir, mas num aumento desse prolongamento em forma de cluster. Eu acho que tem uma figura que eu vou mostrar para vocês, e identifica por onde esse neurito precisa se alongar, né? Se ele vai ser atraído, se for, por exemplo, um neurito com um cone de crescimento que está sendo atraído por uma região dendrítica, ou fazendo uma repulsão para uma região mais distante, formando um axônio. Esses cones de crescimento que vão promover a identificação e vão promover um processo de migração em conjunto, migração não, de prolongamento, de formação de prolongamento em conjunto, certo?
Eles são integrados, eles se ligam, né, através de matriz extracelular, como uma estratégia de adesão célula-célula convencional, né? Por isso que formam, então, esses cones, esses clusters de crescimento, certo? Um dos processos importantes também se chama fasciculação, certo? Que esses cones de crescimento unidos acabam migrando em conjunto, acabam sendo lançados esses prolongamentos em conjunto, e tudo isso mediado por proteínas de adesão celular e adesão célula-substrato, que são as CAM-quinases, as CAMs, né, perdão, quinases não. E aí isso faz com que os sinais de orientação, esses sinais de orientação sejam melhores interpretados e mais efetivos, porque eles vão agir em leques de axônios em etapa, né, de emissão do seu prolongamento em direção à zona ventricular para a formação da substância branca, né? Então, é um crescimento axonal em conjunto. Essa aqui é a figura, mais ou menos. Então, os axônios aqui em formação, ligados por essas proteínas de adesão, né? E, consequentemente, alguns axônios conectados à matriz extracelular e sendo atraídos, né, para a região em que estão sendo chamados ou sendo recebendo uma repulsa, né, acontecendo a repulsão daquela região em que ele se encontrava. É um grande equilíbrio que isso acontece, né? Aqui botei a xícara de café, né? É um outro sinal de orientação que é a netrina, né? Foi proposta também por Santiago Ramon e Cajal, já há mais de um século, e aqui eu vou abrir a netrina, e é uma das proteínas mais importantes em relação à quimioatração, né? Então, assim, os axônios gostam muito de netrina e tendem a buscar a netrina como o canto da sereia, né? Então, hoje, quando tu pensa até em modelos de migração celular, a netrina é utilizada como um mediador de migração por ter essa característica muito forte, né, de atrair esses axônios em crescimento, né? Então, ela é aqui, ó, ela é o canto da sereia, né? Então, os neurônios se sentem muito atraídos pela netrina, certo? Considerado o canto da sereia da organização axonal, certo? Atrai os axônios para a sua região específica, e aí aqui a gente tem, na verdade, dois tipos de mediadores, né? A netrina e a proteína chamada SLIT, né? Elas são abundantes nas regiões mais centrais daquele cérebro, agora daquele córtex em formação. Então, aquele neurito, aquele neurônio agora em etapa de diferenciação que está lá na córtex já no seu local, ele lança o seu prolongamento porque ele se sente atraído pela netrina, né? Mas quando ele chega ao ponto médio, onde ele tem uma bagunça, né, entre netrina e proteína SLIT, a SLIT vai fazer uma repulsão desse axônio e pode fazer com que ele siga o seu caminho de orientação pela repulsão, né? Então, é um grande equilíbrio e isso permite com que haja uma interconexão de neurônios que são intermediários, neurônios que são, na verdade, com grandes prolongamentos axonais, todos são, na verdade, mediados pelo equilíbrio ou desequilíbrio de substâncias, principalmente netrina, e aqui netrina como quimioatratora e SLIT como quimiorrepulsora do axônio, que já saiu daquela região mais distante, né, que foi também repulsada, né, quando os dendritos foram atraídos lá na região mais apical e não tão ventricular, né? Então, é um grande equilíbrio aí, ou um grande desequilíbrio que mantém esses processos de informação, né? Então, aqui a SLIT, ela repele o crescimento axonal, e se ela repele o axônio, ela empurra o axônio para lá. Então, na verdade,
não repele o crescimento, ela repele o axônio em crescimento. Então, ela mantém, diz, você vai crescer longe daqui, vai crescer distante do meu processo. E as coisas vão acontecendo, as células os caminhos vão se formando dessa maneira, certo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso. Então, assim, essa aqui, deixa eu descompartilhar. Essa aqui é uma aula para a gente ter essa ideia. Ué. Aqui, ó. Muito bem. De uma segunda etapa, então, né? A gente viu primeiro uma parte mais embrionária, agora uma parte mais de proliferação, migração e diferenciação, né? E a gente está numa etapa ainda que o cérebro é uma estrutura muito diminuta, sem nenhuma aparência como nós, né, temos o conceito hoje de um córtex cerebral, né? Ainda algo muito rudimentar. E tudo isso já aconteceu, né? Todas essas etapas já aconteceram. Então, eu particularmente sou fã desse processo, eu acho de uma beleza assim incomparável, né? Essa sinalização toda, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Ficou tudo meio esclarecido, mais ou menos? Professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. Essas fases todas aqui que o professor explicou, em que estágio do desenvolvimento? Quais os semanas, meses, enfim? Isto, assim, ó, na verdade, todo esse conjunto é um conjunto que vai acontecer muito no início do processo de formação, mas a maturação e a formação das camadas, ela vai seguindo para... Deixa eu só para não te passar a informação errada naquele processo, aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó, do 18º, deixa eu só, a 30ª semana. Ó, eu peguei aqui para colar, tá? Na verdade, a fase proliferativa, a fase de preparo no córtex humano, tá? Ela já vai iniciar ali, ó, na 5ª semana de gestação, né? Bem no início, formação. Lembra lá bem no início, tubo neural, a formação do tubo neural, crista neural, tá? Aí, até a 8ª semana, é uma etapa de preparação, onde nós temos aqueles níveis de ARGs muito altos, se elas se preparando para isso. Da 8ª, tem uma figurinha depois, nesse slide também tem, tá, pessoal? Depois que eu vou colocar lá para vocês, é no slide 4, tem bem no cantinho superior uma linha do tempo, bem bonitinha, da formação do córtex. Da 8ª até a 30ª semana de gestação, tu tens formação dessas camadas corticais. Pensar na 30ª semana, a gente tem que pensar que tem toda uma etapa de poda neural, posterior à formação e etc. Não é que esse córtex, na verdade, muita coisa acontece até a 30ª semana de gestação, né? Outras etapas acontecem, mas essa etapa vai começar a partir da 8ª semana e vai se estender ao longo de toda a formação, né? Esses processos são temporais, mas, como eu falei, se sobrepõem em alguns momentos. Então, as camadas vão sendo formadas, né? A camada 6, né? Ela começa a se maturar assim que a camada 5 já chega naquela região e assim sucessivamente. Então, acontece uma sobreposição, às vezes, de processo, mas é ao longo de quase toda a formação gestacional, né? Isso. E, claro, demais etapas vão acontecendo enquanto ainda se considera a maturação das camadas corticais, principalmente a formação dos giros e dos sulcos, né? Que também é mediado por fatores intracelulares e fatores microambientais, né? Mas, de maneira geral,
é um grande período da formação do nosso córtex. Obrigada. Depois olhem a figurinha essa aqui, que ela tem o ser humano e tem o modelo como dois balizadores, para a gente ver as comparações o que seria, né, entre um modelo experimental em escala de tempo, em semanas, e o modelo de um ser humano, a formação das camadas do ser humano. Certo? Então, assim, pessoal, então semana que vem, tá? Nós vamos fazer o seminário, tá? Opa, peguei a folhinha errada aqui. Então, nós vamos ter no dia 25 o seminário, que vai ser da Daisy, vou tentar falar com ela. E no dia 1º, um outro seminário, que daí eu vou sortear um de vocês, que vocês vão apresentar já mais nesse tema, esse passo à frente, né? Daqui a pouco, migração celular, diferenciação neuronal, na minha patologia, no meu projeto, no meu problema, no meu paciente, e etc, etc, etc. Usem, sejam bem livres para nós termos uma discussão, porque a disciplina ela é um pouco aliás, ela é bem teórica, né? Às vezes um pouco maçante, então às vezes a quebra ela vem de vocês, né? Olha, eu trouxe um exemplo de um paciente que eu atendo, ou um paper muito interessante de uma alteração nisso, ou essa questão, vamos falar realmente sobre a linha do tempo, né? Sabe? Quando que acontece isso? E aí a gente abre margem para uma discussão no nosso seminário. Mas então se preparem. E toda a comunicação eu faço ali no Moodle, né? Tem também meu e-mail ali no Moodle, se vocês quiserem me mandar um e-mail. O chat do Moodle é muito prático, também a gente sempre recebe, fiquem bem à vontade. Mas a princípio nós temos esse planejamento então, tá? E eu coloco também em seguida a gravação da aula lá no Moodle para vocês e esses slides aqui então. Tá bem? Então tá, galera. Semana que vem, então, nos falamos e teremos 2 seminários, então, consecutivos. E a gente vai tocando ficha aí. Tá bom? Obrigado, boa semana aí para todos. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado. Abraço, até mais. Abraço.